E aí, pessoal, bora embarcar numa viagem no tempo? A gente vai voltar lá pra trás, pra época em que a galera olhou pro céu, pras coisas em volta e se fez a primeira grande pergunta de todas. Afinal, de que é feito tudo isso aqui? Ok, pra gente entrar no clima, pensa só. Imagina que o universo inteiro é tipo uma caixa misteriosa, toda fechada, lacrada, não dá pra abrir, não dá pra usar o microscópio, nada. Como é que se descobre o que tem lá dentro? Pois é, essa era a brisa dos primeiros filósofos. Pensa bem, né? Sem telescópio, sem laboratório, sem Google, a única ferramenta que essa galera tinha era a própria mente, a lógica, a observação. Eles foram tipo os primeiros detetives da realidade, saca? Tentando desvendar o maior mistério de todos usando só o poder da razão. Então essa turma ficou conhecida como os pré-socráticos. E eles foram os primeiríssimos a, sabe, chutar pra longe aquelas explicações de foi um deus que fez, e começaram a buscar uma resposta que fizesse sentido, uma resposta lógica, racional. Foi aí que rolou a transição do mito pro logos. O foco deles era entender a physis, que pra gente entender é basicamente a natureza, a essência de tudo que existe. E a grande busca deles, a obsessão mesmo, era por uma coisa chamada arqué. Pensa na arqué como se fosse, sei lá, o ingrediente básico, a matéria-prima de onde tudo, mas tudo mesmo veio. Qual era o tijolinho fundamental do universo? E aí começou a batalha de ideias. Primeiro veio Tales de Mileto. Ele olhou em volta e falou: gente, é a água. Pensa bem, tudo precisa de água para viver. E ela ainda muda de estado, vira gelo, vira vapor. Mas aí chegou o Anaximandro e achou isso meio simples demais. Ele propôs o Hyperon, que era uma parada infinita, sem definição. E para fechar, o Anaxímenes apostou todas as fichas no ar, dizendo que tudo se formava quando o ar ficava mais juntinho ou mais espaçado. Só que a discussão não parou por aí não. A busca pela arché acabou levando a uma treta filosófica ainda maior, uma que basicamente dividiu a galera em dois times. Tipo, o time tudo muda o tempo todo e o time, na real, nada muda. E os capitães desses times eram, de um lado, Heráclito e do outro, Parmênides. A briga deles era sobre o seguinte: a realidade é tipo um rio, um fluxo constante, uma mudança que não para nunca? Ou será que ela é uma coisa só, eterna e que na verdade nunca muda? A grande sacada do Heráclito está toda nessa frase aqui que é simplesmente genial. Para ele, o universo era como fogo, está sempre em movimento, sempre se transformando. E essa metáfora do rio, nossa, é perfeita. Porque quando a gente entra no rio pela segunda vez, nem a gente é a mesma pessoa, nem as águas do rio são as mesmas. Tudo flui. É o famoso panta-rei. Aí chega Parmênides do outro lado e fala: opa, calma aí. Para ele, essa mudança toda que a gente acha que vê é pura ilusão dos nossos sentidos. A nossa razão, a lógica pura, diz que aquilo que é, simplesmente é. Não tem como se transformar em outra coisa, porque aí deixaria de ser. A realidade, que ele chamava de o ser, é uma coisa só, paradona e eterna. Pra gente tentar sacar o raciocínio dele, pensa no seguinte: a gente olha e vê uma sementinha virando uma árvore gigante. O Parmênides diria que semente e árvore são só nomes, uns rótulos que os nossos sentidos inventam para fases diferentes da mesma coisa. A realidade, de verdade, por trás disso tudo, o ser daquela planta, nunca mudou. É a mesma essência o tempo todo, intacta. Parece maluquice total, né? Mas e se for verdade? Um aluno do Parmênides, chamado Zenon, criou uns paradoxos geniais só para tentar provar que a lógica é muito mais confiável que aquilo que a gente vê. Se liga nesse aqui, o mais famoso. Aquiles contra a tartaruga. Imagina uma corrida. Aquiles, o herói mais rápido da Grécia, contra uma tartaruga lerdinha. Para ser justo, ele dá 10 metros de vantagem para ela. A corrida começa. Para alcançar a tartaruga, o Aquiles precisa primeiro chegar no ponto onde ela começou, certo? Só que, no tempo que ele levou para correr esses 10 metros, a tartaruga já andou um pouquinho. Beleza, agora o Aquiles tem que correr essa nova distância, mas enquanto ele faz isso, a tartaruga anda mais um tiquinho de nada. E isso se repete e se repete. Aí que tá a pegadinha. Pela lógica pura, o Aquiles teria que cruzar um número infinito de pedacinhos de espaço para alcançar a tartaruga. E como é que alguém cruza o infinito? Não dá. Então a nossa razão diz que ele nunca chega nela. E essa é a conclusão genial do Zenão. Se a nossa lógica diz uma coisa e os nossos olhos mostram outra, é porque os nossos olhos estão enganando a gente. O movimento é uma ilusão. Bizarro, né?
Beleza. Enquanto essa treta toda rolava solta lá na Grécia, lá do outro lado do mundo, no Oriente, a galera tava numa vibe completamente diferente. A pergunta central lá não era o que é o mundo. E sim, beleza, o mundo tá aí, mas como é que a gente vive nele? O foco era total em olhar pra dentro. Então, se liga nessa grande diferença de perspectiva. No Ocidente, a filosofia nasceu olhando para fora, investigando a physis, a natureza das coisas. Já no Oriente, ela nasceu de um olhar para dentro, buscando a harmonia, o equilíbrio, o jeito certo de viver. No taoísmo, por exemplo, a grande lição vem da água. Pensa na água. Ela não bate de frente com uma pedra, não tenta quebrar na força bruta. Ela simplesmente contorna, se adapta, flui. Essa é a essência do que eles chamam de Wu Wei, que a gente poderia traduzir como um agir sem forçar a barra. Sabe quando a gente está aprendendo algo novo e quanto mais a gente força, pior fica? Mas quando a gente relaxa e encontra o fluxo, a coisa anda, é exatamente isso. Agora, vamos para a China. Lá, o Confúcio viveu numa época de caos total, com vários reinos tretando entre si o tempo todo. Vendo essa bagunça generalizada, a grande preocupação dele era como a gente arruma essa casa. Ele era tipo um personal organizer da sociedade. Ele acreditava que sem regras claras de convivência e respeito, tudo vira uma selva. A harmonia social para ele não era uma coisa que acontecia do nada. Tinha que ser construída. E a receita dele para organizar essa bagunça tinha 3 ingredientes principais. Primeiro, o Li, os rituais, a etiqueta, as boas maneiras. É o como a gente deve agir. Segundo, o Ren, a humanidade, a empatia. É o porquê a gente deve agir assim. É a famosa regra de ouro. E por último, a piedade filial, o respeito profundo pelos pais e pelos mais velhos. Por Confúcio, a família era tipo o campo de treinamento. Se a gente aprende a respeitar em casa, a gente vai saber respeitar lá fora. Agora, partiu Índia para conhecer a história de Siddhartha Gautama. Pensa num cara que nasceu em berço de ouro. Um príncipe, que tinha literalmente tudo o que queria. Só que um dia ele se tocou que nem toda a grana do mundo podia livrar ele da dor, da velhice e da morte. Então ele fez uma coisa radical. Largou tudo, palácio, luxo, e partiu numa jornada para entender a fundo a raiz do sofrimento humano. E o que ele descobriu foi quase como um diagnóstico médico que ele apresentou nas 4 nobres verdades. Primeira, o sintoma. A vida envolve sofrimento. A felicidade existe, claro, mas ela vem e vai. Segunda, a causa da doença, o nosso desejo insaciável, nosso apego às coisas. Terceira, o prognóstico. Tem cura, é possível acabar com o sofrimento. E a quarta é o tratamento. O remédio é seguir o caminho do meio, um guia para uma vida com mais equilíbrio e sabedoria. Tá, beleza, mas e daí? Pra que ficar falando dessa galera que viveu há 2.500 anos? Por que eles ainda importam? A resposta é bem simples, porque as perguntas que eles faziam continuam sendo as nossas perguntas hoje. Pensa só nos atomistas. O chute deles de que tudo era feito de partículas minúsculas e indivisíveis, os átomos. Isso soava como uma completa loucura na época. Mas essa ideia foi simplesmente a base de toda a química e física que a gente estuda hoje na escola. E aquela análise do Buda sobre o desejo e o apego? Fala sério, parece que foi escrita ontem à noite pensando na nossa ansiedade por mais likes no Instagram ou naquela vontade louca de ter o último modelo de celular que acabou de lançar. A gente percebe que o problema talvez não seja o mundo lá fora, mas a nossa expectativa sobre ele. No fim das contas, aquela grande treta filosófica lá do começo, ela continua no ar. A realidade é um fluxo constante como o rio de Heráclito? Ou será que ela é algo eterno e imóvel como o ser de Parmênides? Essa pergunta deu pontapé inicial para a filosofia no Ocidente. E agora, essa reflexão ela passa a ser nossa.